Prédio amarelo, antiga estação ferroviária São Paulo Railway, mais conhecida como Santos Jundiaí, foi construída pelos ingleses no século XIX, trazia o café do interior de São Paulo e levava os imigrantes para as plantações de café. Hoje, ali funcionam a Secretaria de Turismo e o restaurante Escola, que estará aberto daqui a pouco. À direita também, os casarões do Valongo, do século XIX, abrigaram no passado a Prefeitura Municipal, a Câmara, e foram restaurados, estavam em ruínas, e hoje abrigam o Museu Pelé. À esquerda, antigos armazéns de café que no final do século XIX inauguravam os primeiros 260 metros do cais do porto organizado. Hoje é uma área desativada, mas está prevista a revitalização desse local com a implantação de um complexo turístico, náutico, comercial, como foi feito, por exemplo, em Puerto Madeiro, na Argentina, e também já no Brasil. Pessoal, cuidado com os braços para fora, por favor. À direita, a Casa Amarela, de 1818, é o Palacete Mauá, prédio particular preservado mais antigo da cidade e que abrigou o primeiro banco privado de Santos, o Banco Mauá. Também à direita vemos o edifício da antiga Bolsa Oficial de Café, de 1922, construído em apenas 2 anos, hoje abriga o Museu do Café. A arquitetura é eclética. Santos nunca produziu café, mas ainda hoje as exportações do produto são expressivas na economia nacional e na movimentação do Porto de Santos. À direita, canteiros de café plantados pela Associação Comercial, que está ao lado, e que foi fundada no século XIX, inicialmente para cuidar dos interesses desse comércio. À direita, novamente, nesta Casa Branca, ficava a Inspetoria dos Imigrantes no passado. Aí eles apresentavam seus documentos quando chegavam aqui no porto, né? E iam de trem para as lavouras de café no interior de São Paulo. À esquerda, o maior porto da América Latina, com 15 quilômetros de extensão. E à esquerda também, a Praça Barão do Rio Branco, com o monumento a Gaffret e Gimli, sócios fundadores da Companhia Docas de Santos, que durante os primeiros 90 anos construiu, administrou e modernizou o Porto de Santos. À direita agora veremos a seguir o Panteão dos Andradas, mausoléu que guarda os restos mortais dos irmãos Andrada e Silva. José Bonifácio foi o mais ilustre. Eles nasceram em Santos no século XVIII. O Panteão à direita.
Para visitá-lo, a entrada é franca. Em seguida, a igreja mais antiga da cidade, uma das igrejas que formam o conjunto do Carmo. Esta é do século XVI e a próxima do século XVIII. À esquerda, a seguir, mais adiante, está a Praça da República. Estamos longe ainda, desculpem. Agora sim, a Praça da República e o monumento a Brás Cubas, que fundou a Vila de Santos no século XVI. O monumento em mármore Carrara foi feito na Itália. E o prédio da alfândega está à esquerda também. O prédio é de 1934, estilo Art Deco. A alfândega de Santos fiscaliza 30% da balança comercial brasileira. No período colonial, Santos tinha fortificações para promover a sua defesa, e esta construção do século XVIII era uma delas. Casa do Trem Bélico, antigo depósito de armas e munições. Nesse caso, a palavra trem se refere a tralhas, equipamentos, materiais bélicos, no caso. À direita agora, o outeiro de Santa Catarina, onde no século XVI havia um pequeno morro com a capela de Santa Catarina de Alexandria. No século XIX, nas pedras que sobraram do morro anterior, foi construída esta casa, a Castelada, que pertencia ao médico italiano João Eboli. No momento, o local está fechado, aguardando uma nova recuperação. Durante 100 anos, os bondes foram meios de transporte em Santos, de 1871 a 1971. No início do século XX, começavam a circular os bondes elétricos. Este passeio turístico foi inaugurado no ano 2000, dentro das iniciativas para revitalizar o centro histórico, e o bonde acabou se tornando o melhor meio de propagação da revitalização. Rua General Câmara, antiga Rua dos Açougues, onde, a partir do século XIX, iam surgindo construções que
viriam a abrigar as residências das famílias da sociedade da época e o comércio estabelecido, a princípio, pelos imigrantes. Até os anos 70, esta área se tornou a principal área comercial da cidade, mas, naquele momento, novamente, Santos passou por transformações e as residências e o comércio foram deixando este bairro e, assim, muitas construções foram ficando abandonadas e se deterioraram. No ano 2000 foi lançado o programa de revitalização Alegra Centro, uma parceria entre a Prefeitura e empresas privadas que dá suporte para promover a recuperação desse patrimônio cultural e, aos poucos, receber o comércio de volta aqui. Santos é uma das cidades mais antigas do Brasil, com 472 anos, e hoje é o maior dos 9 municípios da região metropolitana da Baixada Santista e tem 435 mil habitantes. A economia do município baseia-se no porto, no turismo, no comércio e na pesca. À direita, o Palácio José Bonifácio, primeira sede própria da Prefeitura, inaugurada em 1939. A arquitetura traz elementos clássicos da mitologia, do barroco. Essa mistura de estilo é chamada ecletismo. À direita está também a Praça Visconde de Mauá, marco zero da cidade, abriga o nosso marco distrital, e a praça homenageia também Irineu Evangelista de Souza, que no século XIX introduziu no Brasil as ferrovias, casas bancárias e a iluminação elétrica. Hoje rola uma feirinha de artesanato aí na praça. Aproveitem para conhecer.
À esquerda, a Praça Rui Barbosa e o monumento ao padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Ele nasceu em Santos e no século XVIII ficou conhecido como Padre Voador quando inventou o balão de ar quente. O padre Bartolomeu foi o primeiro cientista experimental das Américas. Olhando para frente e para a esquerda está a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Ela começou de uma capela no século XVIII, da Irmandade dos Homens Pretos. No século XIX ganhou este local e abrigou negros escravizados, foragidos de fazendas de café e quilombos de São Paulo. Do início do século XX, que hoje abriga a Fundação Arquivo e Memória. A Fundação preserva, cuida da preservação de documentos e acervo de imagens antigas. Até o início do século XIX, Santos era uma pequena vila com 5.000 habitantes. Naquele século, com a chegada de imigrantes, a população crescia, Santos se tornava cidade, mas faltava saneamento e infraestrutura, numa época de epidemias, inclusive. Para trazer melhorias para a cidade, foi convidado a vir para cá o engenheiro sanitarista Saturnino de Brito. Ele projetou os canais, as redes de coleta de esgoto e distribuição de água, num projeto pioneiro que colocava Santos entre as cidades mais modernas do mundo na época.
direita está o Palácio Saturnino de Brito, sede do Museu do Saneamento, que conta a história dos canais. E está aberto de terças a sábados com entrada franca e visitas monitoradas. Olhando agora para a direita e para cima, veremos o Monte Serra, o prédio do antigo cassino e os trilhos do bondinho. Aliás, o bondinho, olha lá o bondinho descendo. Esse é outro bondinho. Enquanto um bonde desce, o outro sobe. É um sistema de sobrecarga. E uma informação importante para todos, pessoal. Atenção, com os ingressos de vocês do nosso bondinho, todos têm 50% de desconto para usar o bondinho do Monte Serra. Ele funciona todos os dias, das 8 da manhã até as 8 da noite. E lá em cima, no terraço do antigo cassino, tem um mirante, da onde a gente vê Santos em 360 graus. Também fica lá em cima o santuário da padroeira da cidade, Nossa Senhora de Monte Serra. Uma subida de 4 minutos, mas é um ponto turístico muito legal da cidade. À direita, a fonte do Itororó, que segundo historiadores pode ter inspirado a cantiga folclórica Fui ao Itororó. À direita, um painel de Ademir Costa, em homenagem aos irmãos Andrada e Silva, José Bonifácio, e a história de Santos. Em seguida, as instalações da Câmara Municipal. O prédio amarelo é o Castelinho, que até 2011 abrigava os bombeiros. Ele foi revitalizado para fazer parte da Câmara. Essas coisas em São Paulo.
esquerda, Praça José Bonifácio e o monumento ao soldado constitucionalista. E à direita, o Palácio da Justiça, sede do Fórum, construído nos anos 60, arquitetura moderna. Logo após, a Catedral de Santos, sua pedra fundamental, foi lançada em 1909, arquitetura neogótica. O mesmo engenheiro que construiu a Catedral da Sé em São Paulo e aquele castelinho amarelo que vimos há pouco, construiu a Catedral de Santos. À direita, novamente, o Teatro Coliseu de 1924. Naquela época, os barões do café queriam oferecer para a cidade uma casa de óperas nos padrões europeus. À direita, o Palácio dos Correios e Telégrafos de 1924, e que mostra nas grades das portas e janelas a figura do café. Naquele momento, o café trazia desenvolvimento para Santos, São Paulo e para o Brasil. Nossa!
Pessoal, dessa vez, passando pela Praça Mauá de novo, quem quiser poderá desembarcar aqui, encerrando o passeio na praça. Alguém tem interesse aí atrás? Ok, aguardem um pouquinho, por favor. O Museu do Café está bem próximo daqui e o Monte Serra também fica a 3 quadras daqui, 3 quadras e meia. Eu esqueci de falar uma coisa. Os ingressos que dão direito a desconto. Vamos agora para a área que ficou conhecida como Área do Comércio do Café. A partir do século XIX, com o desenvolvimento com o desenvolvimento da economia cafeeira, Santos se tornava a maior praça de comércio desse produto no mundo. Vamos entrar na Rua do Comércio, que já foi a principal artéria da economia do café e abrigava, e ainda hoje abriga, exportadoras de café, corretoras e antigamente bancos internacionais e consulados de vários países. À direita, o Boulevard da Rua 15 de Novembro. E lá no final, a entrada para o Museu do Café, aberto de terças a domingos, das 9 às 17 horas. Aos sábados, a visita ao museu é gratuita para todos. À direita agora, a Casa da Frontaria Azulejada do século XIX. São mais de 7.000 azulejos portugueses cobrindo esta fachada. E o imóvel, que pertenceu ao comendador Neto, tinha a sua residência no alto e o comércio de café no térreo. Ele foi um próspero comerciante de café. Olhando para frente está o Santuário de Santo Antônio do Valongo, uma relíquia do período colonial, século XVII. Estamos chegando ao final do nosso passeio. Por favor, permaneçam sentados mais um pouquinho. E desde já agradecemos a companhia de todos e lhes desejamos um ótimo final de semana. Obrigada.